consistência é algo que todo mundo sofre com ela. Não importa se a gente quer aprender uma nova língua, fazer um novo esporte, estar num lugar diferente. E muitas vezes o que nos impede de fazer isso é o perfeccionismo. A consistência, ela é literalmente um empilhamento de vários pequenos resultados. Então, muitas vezes eu já comecei a fazer alguma coisa na minha vida e parei de fazer aquilo porque eu simplesmente queria que aquilo ali acontecesse da melhor forma possível. E isso é em diversas áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente tem uma expectativa sobre um relacionamento, sobre um trabalho, sobre alguma coisa alguma coisa que a gente cria uma expectativa exacerbada. Então, muitas vezes a gente deixa de ter uma consistência, a gente deixa de estar fazendo aquilo ali várias vezes até a gente conseguir ver um resultado aparente. Por quê? Porque a gente vive nessa constante procura de algo externo, algo que está além do nosso alcance. E no final das contas, isso é apenas um reflexo do nosso interno, é apenas refletindo o quanto a gente sente falta disso. Disso o quê? Algo que a gente já tem muitas vezes, algo que já é do nosso ser. Então, a consistência em gravar vídeo, em ser bom em algum trabalho, em ter um relacionamento bem-sucedido, é apenas a constante vontade de fazer aquilo ali mesmo não sendo perfeito. É a constante vontade de fazer aquilo mesmo não estando perfeito. Eu já passei por isso diversas vezes, e eu vejo muitas pessoas passando a mesma situação. Eu hoje falo inglês em um certo nível de fluência, eu posso pegar um vídeo e posso traduzir ele em 90% praticamente ou mais. E isso foi um empilhamento de resultado, foi um empilhamento de erros, empilhamento de coisas que eu tive que abdicar de fazer para estar conseguindo ser fluente, cantar uma música, ler um texto, ler um livro. Isso tudo é uma constante vontade de ser imperfeito. E é muito difícil a gente aceitar isso, né? Porque a gente é humano e muitas vezes a nossa cabeça quer aquele resultado ali imediato. E a constância é justamente o que nos ensina a perder essa vontade de querer que tudo seja perfeito. E é difícil falar isso porque eu já deixei de gravar vídeo, já deixei de fazer diversas coisas que eu sei que eu tenho uma certa capacidade de fazer, só que a gente cria uma certa expectativa, a gente cria uma certa realidade na nossa cabeça que a gente só vai chegar lá se a gente for constante. Então eu deixei de ser constante porque eu esperava que determinado resultado ia vir, mesmo eu não fazendo essas coisas que vão me dar esse resultado. Inclusive, esse vídeo aqui é apenas mais uma forma de empilhar resultados. Eu já deixei de gravar diversos vídeos sobre diversos assuntos, porque mesmo eu tendo apenas 18 anos, eu vejo que a minha visão de mundo ela é um pouco aquém da nossa geração atual, porque muitas pessoas da minha idade hoje nunca viajaram para a praia, vamos assim dizer. Muitas pessoas não conhecem como é uma cidade diferente, não só a praia, não só isso, mas sobre momentos na natureza no qual você olha para aquilo, você olha para aquela visão, você olha para o pôr do sol, você olha para aquele momento ali e se sente completo, sabe? Você se sente muito feliz, você se sente, caralho, mano, é isso que eu quero para minha vida. E quando a gente tem essa visão, quando a gente viaja para um lugar diferente, quando a gente tá ali vivendo um lifestyle
um lifestyle, um estilo de vida muito diferente daquele que a gente vive na nossa realidade atual, a gente está tendo uma outra visão de mundo. Então, por exemplo, quando a gente mora em uma outra cidade, a gente tem que fazer novos amigos, a gente tem que conhecer novas pessoas, que é algo muito difícil para algumas pessoas. E isso nos ensina muito, porque você vai ter que conviver com uma nova cultura, novas formas de se expressar, novos gostos, novas comidas, novos lugares. Então, isso também é uma certa forma de constância. Você está constante, uma constante vontade de querer estar ali vivendo uma vida diferente da que você está vivendo atualmente. Então, muita gente sofre com o medo de falar em público, a vergonha, sofre com o medo do julgamento, o medo de errar. E isso tem muito a ver com a constância que a gente tem em errar. Quanto mais a gente errar em um curto período, espaço de tempo, mais chance a gente vai ter de obter algum resultado bom. Então, como eu falei do inglês, hoje o inglês é algo que para o brasileiro é banal, para uma certa porcentagem do brasileiro é algo que não faz diferença nenhuma. Então, eu hoje vejo que se você não fala inglês, se você não tem interesse por inglês, porque é literalmente a língua mais importante falada no mundo, você é um analfabeto, vamos assim dizer. Você é alguém que não tem conhecimento, porque a maioria das coisas que são apresentadas, são criadas no mundo, são feitas em inglês. Tudo foi traduzido para o português, como o mercado digital, como diversas outras coisas, foi traduzido. Então não foi algo que você está vendo ali originalmente, que foi criado ali em inglês. Então, manter a consistência em aprender inglês, manter a consistência em errar pra caramba, é algo muito desafiador para muitas pessoas. Também foi desafiador para mim quando eu tive vontade de começar a aprender, quando eu tive vontade de começar a cantar alguma música, ou quando eu tive vontade de fazer qualquer outra coisa relacionada ao inglês. Então, a consistência hoje é algo que, se a gente não tem, a gente não consegue fazer nada na nossa vida. Se a gente quer ficar bom em esporte, se a gente quer melhorar a nossa capacidade cognitiva de estar fazendo uma coisa, mesmo não querendo fazer, é aí que vai separar quem tem resultado de quem não tem. E o inglês, quando eu comecei a usar ele de uma forma constante, eu vi que, apesar dos erros e apesar do medo de estar conversando com um estrangeiro, um medo de estar sendo julgado por ele mesmo, até pelo seu cliente ali, pela pessoa que está tendo a comunicação no momento, a constância me fez ver que eu posso errar diversas vezes, muitas vezes, não só diversas, muitas vezes, porque errar em um curto espaço de tempo é justamente o que vai te fazer manter a constância. Se a gente não erra, a gente não tem a oportunidade de acertar. Então, se a gente erra muitas vezes em um curto espaço de tempo, a gente vai estar sendo constante naquilo ali. Então, a constância, ela mostra algo muito importante para a gente. Ela mostra que, apesar da gente estar olhando para o futuro, apesar da gente estar construindo o nosso futuro, a constância, ela é instável também. Muitas vezes a gente vai olhar para algo que a gente está fazendo e não vai querer fazer aquilo, porque a gente não está vendo o resultado aparente. Então, só mantendo a constância, só mantendo aquela vontade, aquela excitação, aquele entusiasmo de estar fazendo aquilo, de estar errando, que é onde a gente vai chegar em algum lugar. Sem constância a gente não chega em nenhum lugar. Eu estou falando isso até para mim mesmo, porque eu
tenho um certo problema com constância. Eu me distraio muito fácil. Eu gosto de diversos assuntos, eu gosto de conversar sobre várias coisas e eu vejo que muitos assuntos se conectam um ao outro. Então, como é que eu vou deixar de falar sobre um certo assunto se aquele outro assunto vai ser complementar a aquilo que eu estou querendo passar? E a constância de fazer algo, mesmo não querendo fazer, é o que me mostra hoje que eu estou no caminho certo. E no final das contas, existe caminho certo, caminho errado. A gente está seguindo o nosso caminho, apesar dos erros, apesar da falta de constância, apesar da constância, o que for. Se você assistiu esse vídeo até o final, você foi constante de alguma forma. Você teve paciência para escutar uma pessoa que você não conhece até o final. Então, se você hoje se dedica a fazer algo com constância, mesmo apesar de todos os erros, mesmo apesar de tudo na sua realidade, mesmo apesar de todas as pessoas que você conhece estão te mostrando que aquilo talvez não é capaz, talvez você não é capaz, somente a constância vai te mostrar se é possível ou não.